Finalmente, a CBF fez o anúncio oficial e está confirmada a estreia. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Thiago Almada, que fez uma postagem enigmática nas redes sociais e agitou a torcida do Mengão. Que história é essa de que o Flamengo fez uma proposta para tirar Memphis Depay para o Corinthians? Vou falar sobre isso, falar também de Gonzalo Plata, que pode ser um desfalque para o técnico Leonardo Jardim para a partida de amanhã contra o São Paulo. Por falar no jogo contra o São Paulo, vou trazer para você a atualização da preparação do Mengão para esse jogo do Brasileirão. Eu estou chegando na manhã deste sábado com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Sobre Gonzalo Plata, que não treinou nem na quinta e nem na sexta. O Gonzalo Plata tá com um quadro de tendinite no joelho. E o que é tendinite? Tendinite é uma inflamação no tendão. Por conta disso que ele sentiu dor durante a partida. Inclusive o próprio técnico Leonardo Jardim falou que o departamento médico já sabia dessa predisposição para desenvolver uma tendinite, mesmo sabendo, colocou o jogador em campo. E aí o jogador, nos primeiros minutos ali do primeiro tempo, já levantou a mão, não teve condição de jogar contra a Chape. Um dos motivos era a questão do gramado sintético ser mais duro, e aí ele sentiu logo, sai o Gonzalo Plata, entra o Lohan no lugar dele. Com essa tendinite, não treinou nem quinta nem sexta. Se não treinar hoje, provavelmente não vai ser relacionado para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Partida essa que vai acontecer no Maracanã, 6h30 da noite. É um jogo importantíssimo para o Flamengo. É o retorno do Flamengo para o Maracanã depois da parada da Copa do Mundo. E é claro, o Flamengo precisa vencer o São Paulo, precisa ganhar esses 3 pontos para continuar na briga ali pela liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã começa o segundo turno, de amanhã para frente tem mais 19 rodadas aí para o Flamengo buscar 7 pontos ou 4 pontos, né, considerando o jogo que a gente tem a menos contra o Mirassol, para buscar esses 4 pontos, tirar essa diferença e buscar essa liderança, quem sabe até na última. Eu aceito ser líder do Campeonato Brasileiro até na última rodada, eu não ligo. Só quero ser campeão no final, porque para mim o final é o que importa. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Thiago Almada, porque o jogador fez uma postagem enigmática nas suas redes sociais e dando a entender o seguinte: muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, mas não vai acontecer da gente continuar junto. Ele colocou uma foto com o Otamendi, que é jogador do River Plate. E aí havia aquela especulação do Almada ir para o River Plate. E na foto ele colocou assim, ó: obrigado por cada risada, por cada mate, por cada ensanasa. Eu acho que é salada, né? Eu fico só com as palavras de agradecimento e honra por ter compartido cada treinamentos e partidas e conversas e viagens juntos. E isso aí é uma foto dele e do Otamendi. Aí ele fala: Tanque, acho que é o apelido do Otamendi, te quero muito, gosto muito de você e vamos te estranhar. Dizendo assim, cara, muito obrigado por tudo, nós vamos sentir saudade. Obviamente que ele está falando da seleção argentina, porque o Otamendi se aposentou da seleção argentina, mas deixando muito claro que não vai mais treinar junto com o Otamendi, não vai mais estar no dia a dia com o Otamendi. E por que a torcida se agitou? Porque o Otamendi joga no River Plate, e aí é basicamente o seguinte: se ele está fazendo essa postagem de despedida, é porque provavelmente ele já chegou pro Otamendi e falou: Otamendi, eu não vou pro River, não vai ter como, eu vou jogar no Flamengo mesmo, eu vou pro Brasil mesmo, e basicamente essa é a situação. O River, que era rival do Flamengo, né, adversário do Flamengo, concorrente, essa é a palavra mais certa, do Flamengo nessa negociação, agora fica mais claro ainda que o Almada deve vir para o Mengão. Hoje já deve começar a acontecer a reunião presencial entre o empresário do jogador e o José Botto, e o Flamengo corre para ainda nesse final de semana tentar fechar a contratação do jogador. Como eu falei, o Flamengo corre. Vai conseguir? Depende aí de como é que vai ficar
toda essa situação. Mudando de assunto, saindo do Thiago Almada, deixa eu falar sobre Memphis Depay, porque hoje de manhã saiu a informação na ESPN da Holanda que o Flamengo fez uma proposta para o Memphis Depay. E aí eu vou explicar para vocês, na minha visão, o que está acontecendo. Na minha visão, tá? O Memphis Depay tá tendo todo um imbróglio numa renovação com o Corinthians. O Corinthians renova, não renova lá o contrato, ele aceita os termos, não aceita o termo, o Corinthians deve uma grana para ele, aquela coisa toda que a gente já tá vendo aí há alguns dias, né, no noticiário. E aí o que acontece? Por que isso sai? O Flamengo tentou, hein? Para tentar pressionar, na minha visão, tá, gente, o Corinthians a acertar logo essa renovação, a assinar logo essa renovação, a resolver logo esse problema. Por quê? O Corinthians tem um problema de transfer ban. O Corinthians está com um problema de transfer ban. E aí é basicamente aquilo. O Corinthians tem um problema de transfer ban, o Memphis está também nesse imbróglio de renova, não renova. Vou colocar o Flamengo aqui nessa jogada, porque aí vai pressionar o Corinthians a renovar logo o contrato do jogador. Vou falar para você a minha percepção. Como a notícia saiu agora de manhã na Holanda, eu não tive tempo ainda de apurar, mas eu vou te trazer a minha percepção. Eu acho que isso é uma pressão para acelerar o processo lá de renovação dele com o Corinthians, e não acho que o Flamengo tentou a contratação do Depay, pelo menos agora. Talvez lá atrás pode ter tentado, antes dele vir para o Corinthians, beleza. Mas agora, acho que não. Por dois motivos. Primeiro, a idade do Depay, 32 anos. E segundo, o preço do jogador. Tem um salário muito alto. É um jogador que não é barato para o Corinthians. Então, não acredito que o Flamengo tenha feito nenhum movimento direcionado ao Depay, até por conta dessas questões que eu falei, a idade, o preço. E aí você para juntar as coisas. O presidente BAP falou em alto e bom som que não quer contratar jogadores com mais de 26 anos. E o Memphis já tem 32 anos. Então, assim, o Flamengo ia ter que pagar muito dinheiro de luva, o Flamengo ia ter que pagar, ia ter um custo muito alto ali na questão de salários e o dia a dia do Memphis, que não é barato, e estaria, entre aspas, quebrando uma regra estabelecida pelo próprio Flamengo, de contratar jogadores mais jovens, de contratar jogadores que tenham menos, a ideia do BAP é essa, jogadores com menos de 26 anos. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a CBF, que confirmou no início da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro a estreia do VAR semiautomático, até que enfim, desde o ano passado, do final do ano passado, estão sendo implantados, né, os equipamentos do VAR semiautomático nos estádios do Campeonato Brasileiro, e hoje já começa o primeiro jogo. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis, valeu!